Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, como nós falamos na abertura, vamos falar de política. E ao meu lado, meu amigo, meu irmão Marcos Amaral, presidente do PSL. Marcão, prazer em tê-lo conosco, meu irmão. E obrigado por ter atendido o nosso convite. Não, seu convite é uma ordem e o prazer é todo meu. E à disposição para falar com os seus assuntos que você sempre está aí ligado. Me diga uma coisa, como é que está o PSL em Pernambuco, Marcos? O PSL hoje tem 84 comissões provisórias em Pernambuco distribuídas em todas as regiões, em todas elas. E hoje nós temos 44 vereadores, deputados estaduais, deputado federal. E agora, mais recentemente, o candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro. Você teve a semana passada, um dia desses, se não me falha a memória, o diretório de Olinda com o nosso querido Zé Arnaldo. Foi uma festa, foi um prazer enorme a gente colocar o Zé Arnaldo como representante nosso em Olinda e até aproveitar o momento aqui para registrar que nós vamos trabalhar efetivamente para reconquistar a Olinda e colocar a Olinda no caminho que sempre ela teve como um marco em cultura, certo? A cidade polo, cidade turística, e que ao longo do tempo foi tudo realmente aniquilado por essas administrações. Inclusive, Zé Arnaldo foi um grande prefeito em Olinda. Talvez, na época que nós tínhamos grandes políticos como Marco Freire, Barreto Guimarães, lembrar o saldo, Germano Coelho, Zé Arnaldo, com as administrações, o Recriança, criado por Zé Arnaldo, um projeto até hoje, nunca igualado como teve lá em Olinda, com Germano ou com Zé Arnaldo. Então, assim, vamos fazer uma história em Olinda. Agora, o Marcos Amaral, você, nessas suas andanças, como é que você está sentindo essa nossa próxima eleição? Rapaz, essa eleição, Pedro, é uma eleição absolutamente atípica, né? Nós estamos perto da eleição e as indefinições são grandes, o quadro é instável, a situação política do país é a pior, é o caos, nós não temos mais instituição, o país todo está judicializado, a Polícia Federal na porta de todos os governos aí, de prefeituras, enfim, nunca se viu uma situação tão caótica e essa eleição vai servir para romper com isto. Já que você falou nisso tudo, eu pergunto a você, Marcos Amaral, como é que você está vendo a atual política brasileira? Pedro, como eu te falei, eu falei de alguns quadros da política antiga e hoje a gente vê os quadros. Se você olhar hoje, presidente de Câmara, presidente de Senado, representante do Congresso, as grandes lideranças do partido, os grandes governadores, governador de Minas Gerais, o próprio São Paulo, Rio de Janeiro, prefeito preso, ou seja, todos os entes da federação que representam de alguma forma, certo? Ou o governo, ou prefeitura, ou ministério, enfim, diretoria de grandes empresas estatais, todos envolvidos com o processo na Polícia Federal. E aí eu acho que chegou ao momento que essa incomodação, essa situação que está incomodando o povo brasileiro, chega nesse momento de realmente romper com isso. E insisto em falar com você que o Jair Bolsonaro realmente vai sair como um divisor de águas nessa política brasileira. Você falou em Bolsonaro, a gente vai entrar no assunto, não poderia deixar de entrar no assunto, esse negócio de gênero que estão falando tanto aí. Criticaram tanto o Bolsonaro por conta daquela foto que ele tirou com a garotinha. Mas você vê que chamam de arte. Um cara nu com algumas crianças tateando o cara. Olha, Pedro, você sabe que minha formação é na educação e eu nunca vi uma situação tão caótica. O nível, simplesmente esse projeto de destruição da família por parte da esquerda terminou nessa situação, você achar, mas eu volto a dizer e eu volto a enfatizar, essa situação mesmo do que aconteceu da criança, tá tocando as partes de um homem e de um adulto, né? Não, me perdoe, o nível aqui, me perdoe o seu público, de um cafajeste, certo? Então você veja, eu acho que devia ser tomada uma atitude contra o pai daquelas crianças, porque expor a criança a uma situação daquela, você está expondo sua filha, seu filho, a um constrangimento daquele. Mas eu volto a dizer, isso é um produto realmente isso é planejado, né? Isso não acontece do acaso. Então nós temos que entender que isso é um projeto de esquerda e que nós precisamos romper com isso.
Nós não estamos falando de ultradireita, nem extrema-direita, não. Estamos falando somente de família, de religião, de realmente você dar valor a essas coisas que, ao longo desses tempos de PT, nós perdemos isso. Agora, você concorda que teremos uma eleição atípica esse ano? Ela já é atípica até na formação dela, né? Nós, em período pré-campanha, nós temos definições de todo tamanho com relação às suas chapas. Quer dizer, as chapas já estão definidas, porém, você viu o que aconteceu ao longo desse período não de filiações, mas de definição. Mas isso é definição, esse problema que ocorreu todinho, foi justamente porque a população está enxergando, está vendo que esse grupo de pessoas que tomaram conta do Brasil, certo, querem tirar essas pessoas. E essas pessoas e esses partidos estão procurando uma forma de se reestruturarem através do poder econômico. Mas o povo está atento, se Deus quiser, o povo há de romper e há de realmente colocar lá as pessoas que têm compromisso com a população. Para finalizar esse primeiro bloco, você me diga o que é que você acha, se essa eleição vai ser a eleição das redes sociais. Pedro, você que é um homem de rede social, você é um homem que imprensa, sabe a força que tem a rede social hoje. O Jair Bolsonaro criou e hoje é líder disparado nas pesquisas em cima de um celular. Não vai ser diferente, vai continuar do mesmo jeito, vai continuar crescendo. Tire você como conhecedor, os seus seguidores, as pessoas que lhe acessam, lhe procuram para ter informações. A mesma coisa acontece com Jair Bolsonaro. É talvez hoje um dos maiores fenômenos, certo, da política mundial. Eu não teria a vergonha de dizer, ou teria a convicção de estar dizendo isso. É um dos grandes fenômenos do mundo hoje de rede. E é aí onde vai ser decidido. Porque o poder econômico, se o povo ficar esperando, o poder econômico continua da mesma forma, certo? Com esse fundo partidário que foi aprovado e vai ser utilizado. E Jair Bolsonaro não. Jair Bolsonaro vai continuar o trabalho, nós vamos continuar, o PSL vai continuar o trabalho com a rede social juntamente com o Jair. Ok. A gente vai dar um intervalo. No próximo bloco a gente vai entrar diretamente nas eleições e no candidato do PSL, Jair Bolsonaro. A gente volta daqui a pouco, direto do Espetos Derby. Oferecimento Loja Online Pitu. Pediu? Então tá a caminho. Meus amigos do Papo de Peso TV, estamos voltando aqui direto do Espetos Derby, com esse papo agradável com meu amigo Marcos Amaral. Aliás, tem coisa melhor do que esse Espetos Derby, não tem mais? Não, Aqui, se a gente começar a contar a história da gente aqui no Espeto, vai ter muita história. Essa casa aqui vai contar a história da sociedade pernambucana. A carne daqui não tem coisa melhor. Aqui eu vejo bem, só tem igual no Espetos Boa Viagem, no Espeto do Santa Catarina, ou seja, o Espeto realmente, o grupo do Espetos é fortíssimo nessa área. Marcos Amaral, vamos falar agora do candidato Jair Bolsonaro. A gente sabe que toda hora que aparece o Jair Bolsonaro, vem flecha de tudo que é lado. Como é que vocês do PSL estão administrando isso tudo? Veja bem, Jair é um fenômeno hoje nacional, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, quando o Jair vai para o lado esquerdo, a gente acha que está errado. E quando a gente olha no outro dia, a pesquisa dá positiva para o Jair. Então, na verdade, o que Jair está falando é o que talvez a sociedade esteja querendo falar e não está conseguindo se expressar. E não tenha tido espaço. E ainda tem isso, o espaço sempre foi reduzido. Então o Jair está dizendo com as palavras do povo o que realmente o povo está sentindo. Isso qualquer posição. É um cidadão extremamente pragmático, favorável a todos os movimentos, porém é um camarada correto e de atitude. O Brasil se prepara para ter um presidente de atitude. O Jair é um homem de decisões fortes e ele assumirá essas posições. Agora precisamos acabar essas flechas de dizer que Jair é contra a mulher, Jair é contra o negro, Jair é contra o homossexual. Jair, eu participei de palestras com Jair, de eventos com Jair, e ele sempre foi muito claro, certo? Quem de nós, na nossa família, não tem um caso e que a gente não pode tratar como esse problema, porque isso é uma realidade. Quem não tem um homossexual na sua família? Todos têm. Agora, nós não podemos aceitar aquela, como a gente começou anteriormente, sobre ideologia de gênero. Então, assim, o Jair é uma pessoa que ele está exatamente isso, falando o que o povo quer ouvir. Agora, ele vai ter muito pouco espaço, olha, muito pouco tempo no guia eleitoral. Por outro lado, a gente sente o crescimento dele nas redes sociais. A Jair é talvez hoje o maior fenômeno de redes sociais do Brasil.
certo? E a gente tem uma preocupação, claro que você tem uma preocupação, porque o Brasil se acostumou ao guia eleitoral e seguir aquele guia e acompanhar e ver os eventos. Mas aí está à vista, o PT sempre teve o guia eleitoral, o maior de todos, com músicas bonitas, imagens fortes, imagens que emocionavam o nosso povo brasileiro, hinos que eram cantados pelo povo, e está aí o Brasil do jeito que está. Então hoje Bolsonaro é um camarada que, como eu te disse, fala o que o povo quer falar, o sentimento realmente do povo, e vai utilizar. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à rede, então a gente entende que isso não será problema para Jair divulgar suas ideias. Você acha que esse problema de tempo de TV não vai atrapalhar? Eu espero que não. Inclusive, acho que não. Quem de nós aqui, quando chegava na hora da televisão do guia eleitoral, isso é muita gente, você desligava a TV ou procurava uma TV paga para poder você ver. Evidentemente que agora nós vamos ter a figura da inserção. Não dará talvez nem tempo de você fazer a tirada da TV, a mudança. Mas assim, é como a gente disse, o Bolsonaro tem uma rede, resumindo, Pedrão, o povo é que vai dar. E o povo está na rede social, o povo está no Facebook, está no Instagram, no Twitter, nesse instrumento que vocês bem conhecem melhor do que eu, o povo está ali. E o povo está acompanhando. E realmente é o povo quem é o formador de opinião, certo? Que está em cima da campanha de Bolsonaro. Então nós acreditamos que a TV vai ser um papel secundário nisso. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um blog noticioso e tenho esse nosso canal do YouTube. Graças a Deus, uma aceitação formidável. Isso é que também pode ajudar quem não tem tempo de TV, no caso do Bolsonaro. É claro, tire por você. Você tem hoje um segmento grande de pessoas lhe acompanhando. Entendeu? Nós temos hoje, Marcos, para você ter uma ideia, cerca de 1.060.000 acessos no blog. Você vê, hoje a população, eu imagino que a população que vai participar da eleição no estado de Pernambuco hoje são, vai lá, 4 milhões e meio de pessoas. Né? Você está dizendo que de acesso, você teve 1 milhão e pouco de acesso. Então, assim, você veja que as pessoas acompanham. Nós temos, o Bolsonaro, ele já bateu recordes e recordes de seguidores. Né? Então, assim, Bolsonaro, Pedro, é um fenômeno que ele construiu tudo à base de um celular. Então, eu acredito que quem construiu, onde ele chegou com o celular, ele não vai abolir, deixar essa ferramenta. E é a única que ele dispõe, que é a mais democrática que pode ter. Qualquer um acessa. E ele, lógico, vai ter gente trabalhando com ele para aumentar essa audiência. Olha, veja bem, o Bolsonaro já tem hoje 110 deputados que, de uma forma absolutamente individual, sem ser partidária, já declararam apoio a Bolsonaro. Essa lista não era 110, essa lista passava de 200 deputados. E o Jair simplesmente não aceitou alguns deputados por entender que eles tinham envolvimento, que não interessava para o Jair ter pessoas com envolvimento em escândalos dentro de sua chapa. Então você imagine que nós temos deputados, nós temos senadores, nós temos grupo de pessoas, o segmento evangélico, as pessoas das igrejas que estão acompanhando o Bolsonaro. Então, assim, nós não temos essa preocupação com coisas. Achamos sim, como você bem disse, cada dia mais, você que está aí do outro lado, acompanhando isso no seu computador, no seu notebook, enfim, no seu celular, certo? Seja um instrumento de comunicação, transmita os pensamentos de Bolsonaro, convide as pessoas para participar, busquem esse voto, porque só vamos mudar a situação do país com vocês. Agora, para finalizar, Marcos Amaral, como é que está a estrutura para encarar uma eleição tamanha como essa? No início do ano retrasado, foi aprovada a lei que hoje vigora, que foi a lei que criou o fundo, o chamado fundão, que é o fundo partidário. Naquele momento, o Bolsonaro não estava no PSL. O Bolsonaro ainda não era um ente do PSL. E naquela hora, o nosso presidente Luciano Bivar entrou com um ADIM, uma ação com direito de constitucionalidade, contra esse fundo partidário, entendendo que você não tem direito de pegar o dinheiro do imposto seu, o meu, e destinar para qualquer partido. Não é para o PSL, é para qualquer outro partido que você não concorde. Então não é correto, não é justo que você pegue esses dinheiros de impostos e destinasse para isso. E no primeiro momento, quando a vinda de Bolsonaro, o Luciano já tinha se manifestado contra esse fundo.
E o PSL, na chegada de Bolsonaro, ele tomou a mesma posição. Agora mesmo foi liberado, está sendo liberado, a gente já teve acesso aos números, e o Bolsonaro, de uma forma absolutamente transparente, não vai utilizar e mandou devolver esse. Nós estamos vendo juridicamente qual é o procedimento para a devolução desse dinheiro. Então nós vamos. A nossa estrutura é uma estrutura de partido pequeno, certo? É um partido que não vai ter esses recursos para gerir campanhas, certo? O Bolsonaro, na medida do possível, vai tentar fazer toda a sua campanha em voos comerciais. Não terá o jatinho, o famoso jatinho. O famoso jatinho. Se houver, eu não sei como é que será isso, mas ele está querendo. Para isso, ele tem que montar uma estrutura de logística grande para tentar fazer isso no país todo. Mas, enfim, o que vale realmente é a comunicação. E nisso aí, o Bolsonaro, fora nas pesquisas, que é primeiro lugar nas pesquisas, ele é primeiro lugar também na questão de comunicação. Então temos dúvida que essa falta de recursos que é dada aos partidos grandes, que nós não teremos acesso, mas nós temos hoje um fenômeno chamado Jair Bolsonaro. Ok. Meu amigo Marcos Amaral, um grande papo, prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Este foi nosso querido Marcos Amaral, presidente do PSL em Pernambuco. Este foi mais um Papo de Peso TV, direto do Espetos Derby. Grande abraço.